Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora do Chave Mestra Podcast. Esse podcast que eu sempre falo para vocês aqui que nos acompanham no YouTube, que é um podcast em que eu aprendo a cada dia, porque aqui nós trazemos não somente escritores do nosso time da editora Chave Mestra, mas em especial profissionais de diversas áreas e hoje na área das finanças, você que quer organizar melhor, entender e ter conhecimento, porque muitas vezes nas finanças, muitas vezes você, por falta de conhecimento, acaba cometendo alguns deslizes, não vamos dizer erros, mas deslizes, e se endividando ou se endividando para pagar uma dívida. Esse que é o pior. E muitas pessoas, não só esse assunto, mas outros como a gente trouxe aqui e daqui a pouquinho eu vou te mostrar o livro, muitos outros assuntos além desse, como o que a gente vai tratar hoje aqui, que é sobre caixa, que é o sem caixa, sem negócio. A verdade que ninguém conta. Então hoje ela vai contar, mas é um pouquinho só, porque o restante, hoje é só um spoiler, o restante tá aqui, ó. Neste livro que ficou lindo, que acabou de sair por nossa editora, que é o Código das Finanças, Estratégias para Vencer no Jogo da Riqueza e dos Negócios. Este livro aqui, que já saiu inclusive best-seller, ele está lindo e principalmente não só a capa, porque eu sou suspeita em dizer, mas principalmente o conteúdo. Aqui nós temos o conteúdo que eu chamo de parrudo, um conteúdo de qualidade, com diversos capítulos abordando diversos temas dentro das finanças e dos negócios, que é muito importante. Já entrevistei alguns escritores aqui deste livro e hoje eu estou com ela aqui na nossa mesa de podcast. Ela que é consultora financeira, ela que faz todo um trabalho lindo e ela vai explicar melhor. Aline Silva. Tudo bom, Aline? Tudo bem, Tudo bom? obrigada. Obrigada por estar aqui, obrigada pela oportunidade, né, de gravar e de Ótimo, explicar um pouquinho o que nós escrevemos, um pouquinho da nossa ótimo. história. Eu que agradeço. E pelo teu tempo também, que eu sei que é precioso e eu sei que você está vindo aí de um outro evento, Um né? outro Para nossa evento, gravação. um evento aí que já eu conto também, uma mentoria Ótimo, financeira que a gente participa. ótimo. Aline, me conta, antes da gente entrar no capítulo, me conta um pouquinho do teu trabalho hoje. Qual que é o teu trabalho nessa área das finanças? Você como consultora e claro, você coloca aqui com 20 anos de experiência, então deve saber bem pouco. Me fala um pouquinho. Eu trabalho desde os 14 anos na área financeira, né. Lógico que eu comecei a trabalhar como auxiliar, assistente e tudo mais, acabei me formando em contabilidade, mas Uhum, sempre trabalhei na área financeira e me especializando na parte de controladoria e finanças, né. Então sou contadora de profissão, com especialidade em controladoria e finanças e gestão de projetos. E sempre trabalhei em empresas na área financeira, por isso que eu falo uhum. que são 20 anos de experiência, né, desde os meus 14 Sim. mesmo, lá na minha terra, que é uma cidadezinha pequena e tudo, foi onde eu comecei a trabalhar. E aí, eu me apaixonei pelos números, me apaixonei por essa vocação em ajudar e deixar claros os números, né, para os empresários e para as empresas, para os gestores financeiros, né. Aham. E eu abri o meu escritório de consultoria tem 10 anos. Dentro do meu escritório de consultoria e controladoria eu tenho um BPO financeiro Uhum. também, e há 6 meses eu tenho a mentoria financeira, que é totalmente voltada para Uhum. empresários e gestores financeiros que queiram entender o seu número, queiram entender, ter clareza, não ter os deslizes, assim como você comentou no começo. E essa é um pouquinho da minha trajetória, na verdade. Ótimo. E aí, dentro do livro, quando primeiro, antes de entrar no capítulo, primeiro como foi o convite? Quando você recebeu o convite, você tinha o desejo de escrever, ou era algo distante, ou você falou, não, é uma oportunidade de eu colocar tudo que eu já sei, deixar um legado, como foi? Sempre tive vontade, na verdade, mas não sabia nem por onde começar. E aí, o meu marido eu recebi a mensagem pelo WhatsApp, não lembro agora, pelo Instagram, eu acho que eles
prospectaram pelo Instagram. E eu falei, será que é verdade? Aí eu mostrei pro marido, eu falei, amor, será que isso é verdade? E ele, é verdade, eu já estou em contato com ele. Então eu tive muito incentivo do Paulo, que é o meu marido. Ele que me convenceu, assinou embaixo, foi tratando com os meninos. E a hora que eu vi, gente, eu já estava escrevendo. Que legal. Então foi muito rápido. E a hora que eu vi, foi num passe de mágicas, Foi vamos falar assim. Sim. E aí você quando foi para trazer o capítulo, o que que aí você pensou? Porque eu acredito que seja uma dos temas que você trata aí como consultora, mentora e todo o trabalho que você Sim. faz, né? Por que pensou nesse? É porque eu sempre uso a frase, o que caixa é rei, né? Não adianta as empresas elas terem lucro, elas faturarem, Aham. né, ter faturamento alto, mas quando vai pagar a conta tá zerada. Então, totalmente falta de controle do fluxo de caixa, né? Então, o meu tema, um pouco técnico, perto dos outros temas, né? Mas ele trata um indicador financeiro de extrema importância para a empresa, que é o fluxo de caixa, que é a análise de liquidez. E então é um indicador, um dos indicadores de mais importância para uma empresa, né? Tá. Então por isso que eu trouxe esse Esse tema. tema de Uhum. extrema importância aí. E é o que você falou também, mas mesmo técnico é muito necessário, então não tem como fugir, tem coisas que não tem como fugir, a Não não ser tem. que você passe tudo isso para o serviço de um consultor, enfim, de uma pessoa que seja especialista nisso, mas mesmo assim você vai ter que fazer o Mesmo levantamento para esse assim, tem que especialista. interpretar. O empresário ele precisa interpretar o seu fluxo de caixa, né? Até quando eu consigo pagar conta? Qual que é o meu capital de Ótimo. giro? Qual que é o meu endividamento? O que que isso está afetando no meu fluxo de caixa em relação à minha operação? O empresário, se ele não tiver esses dados em mãos, essas informações, ele não consegue traçar um plano estratégico de crescimento sustentável de forma correta. Ele não consegue ter visibilidade da sua empresa, no seu crescimento, na sua evolução. E ele vai pagando conta sem saber o que ele está fazendo. Essa que é a verdade. Uhum. Então, o fluxo de caixa ele mostra tudo isso. Ótimo. E você fala também, embora você tenha comentado que é mais técnico, mas tem muita prática aqui, porque você fala do registro das movimentações financeiras, de criar uma planilha, de utilizar um sistema de gestão. Então, quando Sim. você traz isso, é o que você geralmente faz também com o seu cliente? Como que é o teu trabalho junto ao cliente? E Com os você meus fica um tempo, mentorados, os né? mentorados, né? Uhum. Você fica um tempo com eles, você faz um trabalho e depois eles já estão mais firmes e vão sozinhos? Como que é isso? Aí tem a consultoria, que a consultoria é para a empresa, né? Então, o empresário, ele quer de fato que eu implemento na empresa o Tá. processo, o fluxo de caixa. Então, esse é um produto, um serviço Um do serviço. escritório. E o outro é pro empresário. Então, pro empresário, ele já tem, só que ele precisa saber analisar, saber interpretar, e é uma coisa que ele tem dificuldade. Tá. Então, tudo vai depender da necessidade da pontual da empresa, né? Sim. Então, se a empresa quiser uma consultoria, eu vou levar a ferramenta, vou implantar, vou treinar o funcionário e vou colocar, lógico, a cultura de ter esses relatórios, né? Tá. Agora, se o empresário quer uma mentoria, que ele quer entender o seu número, Uhum. aí então a gente parte para a mentoria. Então a gente vai pegar o que ele já tem, estudar estrategicamente juntos, né? E eu vou ali ajudando e direcionando o Tá. empresário. Então você pode dar continuidade nos meses. Então não precisa só Sim, ser algo pontual e que ele vai ficar sozinho. Você pode acompanhá-lo, posso então. Mês a acompanhá-lo, mês, ótimo. sim.
E me conta, como que você acredita que vai impactar o leitor aí, essa sua escrita? Não só naquilo que você está escrevendo, mas vamos para o lado comportamental aqui. Qual que é a importância de um empreendedor, de um empresário, de uma pessoa entender de finanças, entender de caixa, entender do seu negócio, para vocês especialistas? Eu sempre dou exemplo para ser muito prático, assim. Uhum. Eu falo que os indicadores financeiros, no geral, você faz a mesma comparação de um raio-x, de uma tomografia. Então, o médico ele pega aquele raio-x e aquela tomografia e fala: Nossa, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Se você não começar a fazer isso, vai complicar aqui. Se você não começar a fazer isso, vai complicar aqui. Então, todos os setores da empresa, eles refletem o financeiro. Então, se você está ruim de venda, vai refletir o financeiro. Se você está com as torneiras abertas de custo, vai refletir no financeiro. Se você está pagando muito imposto, vai refletir no financeiro. Se você está gastando muito com marketing, tudo vai refletir ali. Então, a própria mentoria, o intuito da mentoria é o quê? É trazer essa clareza para o empresário e o empresário olhar para um DRE ou para um fluxo de caixa e falar: nossa, tá errado aqui, tá errado ali, preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali. Então, esses indicadores e esses números financeiros e esses relatórios, eles precisam servir De um parâmetro, de de um um. parâmetro exato da realidade da empresa. E a hora que ele vai ver, ele precisa mexer em todos os outros setores. Ótimo. Então, o financeiro é um reflexo daquilo que está acontecendo, de fato. Por isso que o empresário precisa entender os seus números. Tão a importância. Uhum. Exatamente por essa comparação. O médico pega o exame, o que ele vai fazer? Ele precisa interpretar e precisa resolver o problema do Sim. paciente. É a mesma coisa. E é por isso que o médico, vamos dizer aí na comparação também, ele tem que entender para poder diagnosticar e saber o que tem que fazer. É a Isso, mesma é a coisa o mesma coisa. empreendedor, o É. empresário que está ali junto com o consultor, ou sozinho, depois que ele já aprendeu uma base ali, Aham. de bater o olho e falar, opa, aqui tá É aqui que é caótico, meu aqui tá grave, problema. aqui. É, exato. É aqui que é meu problema. Aqui que Nossa, tá meu gargalo. Eu costumo sempre usar esse termo, né? Meu sim. gargalo. Como nós trazemos vocês aqui, Aline, os escritores, principalmente de finanças, a gente sabe que tem muitas pessoas e que são mais do lado emocional, em que acham que é algo ou difícil, ou acham que não é tão necessário assim, só se vive uma vez na vida, e sempre isso. Então a gente vê muito isso. Não, eu já abri a empresa e eu vou levando, eu sei que para eu manter a empresa é só eu me ajustar um mês, o outro escorrega, mas o outro. Não, assim, desculpas para não ter Uhum, disciplina, que é o que a gente vê. Você exato. ainda sente isso lá fora? Não da tua área, de quem é especialista na tua área, mas dos seus mentorados, clientes, pessoas que você atende, até conversando. Que muitas ainda são reticentes, muitas ainda se travam com essa coisa do financeiro, ainda deixam a vida levar, como a gente fala. E aí o que acontece? Quando deixa a vida levar, porque o empresário, né, ele tá ali no operacional, ele sempre vai ter a desculpa para mim falar, não, mas sempre deu certo. Essa que é a desculpa deles. Não, mas assim, fazer assim sempre deu certo. Tá tudo bem. Se você chegou até Uhum, aqui, perfeito, tá ótimo, parabéns mesmo. Só que para você subir um degrau a mais, uhum, você precisa ter esse comprometimento, fazer algumas mudanças, implantar a parte de gestão de ferramentas de sistema, não dá mais para ser só com planilha. Então, para você de fato subir, né, ter esse degrau, você precisa ter essa mudança. Quer ficar do jeito que tá? Ok, vai sim, continuar do jeito que tá, mas quer crescer? Quero. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter lucro, né? E todo sim. mundo precisa se adequar, ter essas mudanças e tudo mais.
Então, tem muita resistência, sim. Só que quando a pessoa percebe que para ela crescer, ela precisa de todas essas mudanças, aí pronto. Aí eu falo que assim, é 80% ROI. O ROI já tá ali. Ótimo. É como o pessoal fala da internet, vai dar ROI. O ROI já tá ali e tá Ótimo. certo. E no meu capítulo, Uhum. eu procuro trazer os números, e não só no meu capítulo, mas como propósito de mentoria, de consultora e tudo mais, eu tenho como propósito deixar simples e deixar mais claro. O financeiro não pode ser um bicho de sete cabeças para o empresário. Ótimo. Então, é sempre isso que eu falo, né? O financeiro precisa ser uma coisa gostosa de ver. Nossa, deixa eu abrir a minha conta bancária. E não aquela coisa que dá aquele friozinho na barriga quando você vai abrir a conta bancária, você não sabe como é que tá. E muitas empresas é assim. Então, não, tem que ser uma coisa prazerosa para o empresário olhar para o financeiro dele, olhar para o fluxo de caixa. Por mais que aquele mês as vendas não forem boas e tudo mais, mas ele vai batalhar que os próximos meses para ele chegar naquilo que ele precisa. Mas ele precisa ter os números, precisa saber o seu ponto de equilíbrio, ele precisa saber suas margens de contribuição. Então, eu procuro trazer todas essas informações de uma forma simples. Eu gosto Ótimo. sempre de usar esse termo, né? É de uma forma simples para, de fato, você implantar e entender o seu número. E a consciência que eu acredito que seja a necessidade maior, porque muitas vezes a gente pode não querer ver, aquele empresário não queira ver a verdade e a realidade da empresa, e que Exato. realmente a empresa de repente não está lucrando, a empresa ela não está, ela está tendo, você até coloca aqui, ó, na frase dela do final do capítulo, ela coloca: lucro no papel não salva empresas. Se o dinheiro não entra no caixa, a conta não fecha, o que torna boas vendas em grandes dívidas. E aí, se ele não tem a clareza, Aline, ele na Exato. verdade está tendo uma empresa para fazer dívidas e não para receber, né? Para não ganhar, Exato. para ter lucro. Não sabe Tá como que tendo tá só um vendo. hobby, que é trabalhar. Só um hobby. E quantas empresas a gente pega assim hoje? E eu falo assim pro empresário, os meus mentorados e tudo, você precisa ter lucro. Qual é o papel principal? Ah, Aline, você só pensa em lucro? Gente, eu preciso que os empresários pensem em lucro. Porque senão, para que ele vai ter empresa? Não faz sentido, não é? Todo desgaste, todo Isso. trabalho, correndo risco, não faz sentido. Então, por isso, empresário, você precisa ter seu fluxo de caixa. Ah, eu ainda não sei. Gente, o fluxo de caixa é entrada e saída. Não tem segredo. E é o básico do É o básico mesmo. básico do básico. Eu não estou falando nem para vocês fazerem análise de liquidez, corrente, que é o que eu falo um pouquinho. Estou falando para você fazer o básico, entrada e saída. Aquilo que eu vendi, vai entrar quando, em qual data, aquilo que eu comprei do meu fornecedor, vai sair em qual data. Todo dia 5 eu tenho folha de pagamento, já provisiona. Todo dia 20 eu tenho o imposto, já provisiona, né? Então, são coisas assim que você vai tendo no dia a dia, que você já sabe e já faz, nem se for ali um papel de pão, mas faça um fluxo de caixa. Ótimo. É o que a gente tá falando hoje. Ela trouxe aqui que tem ferramentas e que ótimo. Estamos em 2025 e quantas ferramentas, né, a gente tem ao nosso favor, Mas essas ferramentas são antigas, hein, gente? né? Mas nem que seja foi como ela falou, no papel de pão, mas que No você papel de pão, faça. E hoje o exatamente. papel de pão tá até melhor, porque antes era aquele mais, como é que fala? Aquele fosco? Esqueci o nome, José, você que é do papel de pão. Eu nem lembra mais como é que era o papel de pão, né, José? Não é da época dele, não. O José é jovem, Não é mas da época dele. mas a gente lembra aquele papel que eu esqueci, o craft, tipo o É craft, esse né? mesmo. Não existe mais. Hoje papel de pão é branco, né? Chique, papel É de pão chique, então chique. dá pra você Dá para fazer. escrever bastante. O que não pode é desculpa, né, Aline? Não É vale. ter a desculpa, e mesmo porque não é nem desculpa. Hoje a gente está falando aqui de empreendedores, eu falo muito de empreendedor porque a gente
tem muito um público que começou, não quero sair do CLT, quero ser empreendedor e depois vai passar para o nível de eu quero ter minha empresa. Só que se você não consertar hoje, que você é pequeno, chega lá, você chega com os mesmos vícios. Exato. E aí é onde você não desenvolve, né, Aline? Exatamente. Agora vamos falar para quem é grande, Aline. Porque a gente falou para quem era pequeno, aqui está começando e tal. Quem é grande? Existem muitas empresas em que você acredita e você já tenha trabalhado, em que estava não só com essa área tanto do fluxo de caixa, quanto outras questões menores a desenvolver, como também estava endividada e você conseguiu fazer esse ajuste? Porque eu acredito que não seja em um mês, em um ano, tem que ter todo Não. um trabalho. Dependendo, assim, do endividamento da empresa, são 5 anos aí, aproximadamente, né? E aí, que entra um pouco o lado emocional, que as meninas, muitas meninas aqui do livro falam Dos outros muito capítulos. dos outros capítulos, né? Fala de resiliência, fala de inteligência emocional. Então, aí entra muito essa parte, por quê? Porque tudo aquilo que às vezes o empresário construiu ao longo de anos, por algum deslize, por um eventual detalhe aí da vida, que isso acontece com muita gente, se aperta com o fluxo de caixa, se vai pegando empréstimos sem olhar o fluxo de caixa, ou acaba fazendo retiradas indevidas. E aí, a hora que vai ver, tá retirando o capital de giro da tua empresa. Gente, pelo amor de Deus, não mexa no capital de giro da empresa de vocês. Capital de giro não é para vocês fazerem viagens, não é para vocês realizarem sonho, porque o sonho vira pesadelo depois. Então, capital de giro é para estar na empresa. Para quê? Para giro ali da empresa, para ir pagando as contas do mês e você ficar tranquilo. Então, o que acontece com muitas empresas às vezes? Assalta, tira o dinheiro errado e tudo mais, e depois precisa do dinheiro, vai lá, faz a captação do empréstimo, aquela parcela do empréstimo, faz outra parcela do empréstimo, aquela parcela vai somando com a outra parcela e não monta o fluxo de caixa. Aí é que está o problema. Vocês viram tanto que é importante esse indicador. E aí, o que acontece? A hora que vê a empresa está trabalhando, está pagando empréstimo. Meu Deus. E o que entra vai pagando aqueles juros abusivos. E assim vira uma bola de neve. Então, quando a gente entra, a primeira coisa que a gente estrutura é o fluxo de caixa. Porque a gente precisa ter visão do futuro, né? Sim. E precisa reestruturar essas dívidas para quê? Para que a empresa tenha fôlego para caminhar. Porque sem caixa, a empresa quebra. Então, a empresa pode estar tendo lucro naquele mês, só que se ela não tem caixa, ela quebra. E é algo rápido, né? É. Porque em um mês a empresa está ganhando muito, mas se vê o valor, mas não se vê para onde está indo. Exatamente. Exatamente. Eu quero, Aline, que a gente está indo pro finalzinho do nosso podcast, mas eu quero que você traga aqui, porque eu falo que como nós aqui, nós hosts e jornalistas, nós perguntamos, mas nem sempre a gente tem o afundo ali do que vocês têm para dizer que de repente foi uma experiência de algum dos seus mentorados, de algum dos seus alunos, ou pessoas que de repente você inspira, porque eu sei que muita gente, depois que começa a fazer um trabalho mais sólido, vira referência na internet, vira referência no seu meio, na sua área. Então, de repente, de alguma pergunta que alguém já te fez, quero que você traga algo que, de repente, eu não tenha te perguntado aqui. Que enquanto você vai lembrando aí, eu vou falar mais um pouquinho do teu livro para quem está vendo a gente, para que eles adquiram, tá? Então, daqui a pouquinho eu volto aqui para você. Vai lembrando aí se tiver algo que eu não te perguntei. E é o seguinte, você que está vendo a gente, o Código das Finanças está aqui para vocês novamente. E lembrando uma pergunta que todo mundo faz para a gente: posso comprar pela editora? Não, nós trazemos aqui cada autor para você conhecer. Nós falamos do livro, fazemos o lançamento, mas quem faz a venda deste exemplar, deste livro, é o escritor. Então você pode procurar, inclusive, para conhecer melhor o trabalho da Aline Silva, deixa eu virar aqui, ó, lá no Insta dela, que é alinesilva.consultoria. É isso mesmo, Aline? É isso mesmo. Então, ó, alinesilva.consultoria, lá você vai
poder entrar em contato no direct e falar com ela ou com a equipe dela, quem estiver por lá, e pedir, olha, eu quero adquirir o meu livro, porque eu quero entender melhor sobre o assunto e quero também entregar para alguém, de repente, você que também é da área, não só o leitor, mas o leitor que é um profissional, que se inspira ou no trabalho da Aline ou de outras pessoas desta área e que quer se tornar uma referência. Quem sabe, esse livro também é para você. Então, ele que já saiu, inclusive, best-seller. Vai lá, entre em contato com ela e adquira o seu. Agora eu quero voltar para a Aline, que eu quero que você traga ainda, de repente, então, o que eu não tenha te perguntado, mas você acha que é importante, não podemos sair desse podcast sem falar. Uma coisa que eu acho importante é que, às vezes, o empresário, ele nos contratam com o intuito de salvá-los, né? E, na verdade, assim, quem é responsável por tudo isso é o próprio empresário, né? Então, o que nós vamos ajudá-lo é a mostrar, a trazer alguma estratégia, alinhar junto, trazer clareza. E só que ele e toda a equipe dele tem que estar disposto a fazer todas essas mudanças, né? Então, o empresário, ele precisa ter essa ciência, né, de que a gente vai ajudá-lo, mas quem vai, de fato, né, ter que virar essa chave é ele, junto com a cultura dele, com o time dele e tudo mais. Ótimo, que você dá o direcionamento, o caminho. Exato, E aí ele tem que tomar a decisão de ele tem que entrar no querer, barco. essa que é a verdade, né? O empresário tem que querer, de fato, essa mudança. Senão ele vai continuar tirando dinheiro a mais, não olhando o número, não fazendo fluxo de caixa, e isso vai continuar sendo um ciclo vicioso aí para a empresa dele. Ótimo. Então tá aí, dito, ela finalizou já muito bem pontuado. Não adianta você ler também todo esse capítulo, esse livro e não colocar em prática, e não querer. E a gente tem que tomar realmente as rédeas aí da vida e das finanças para que realmente não só tenha um crescimento, não é, Aline? Mas também você que está em dívidas, você que está em um momento mais complicado aí, você também faça a resolução desse problema para depois ainda crescer ainda mais. E ela coloca aqui no finalzinho também, fluxo de caixa negativo não é o fim, mas exige ação rápida. Então você fala também dessa questão de que dá para... Tem uma luz no fim do túnel, gente, sempre. Basta querer. Ótimo. E eu quero te agradecer, Aline, muito obrigada porque você está aqui com a gente. Eu sei que tem um tempo, você veio correndo de um outro evento. Ah, e a gente falou do outro evento. Você tem alguma ligação com o trabalho que você faz hoje? Você quer falar de algum evento seu? Já conta aqui antes que eu esqueça. É um evento com o Léo Toledo, né? É uma formação de mentores. A gente está na imersão do nosso programa de mentoria. Ótimo. Então, eu e o Paulo, que é meu marido, então eu deixei ele lá e corri aqui. Mas muito obrigada e volte sempre. Quero te agradecer pelo conteúdo e pelo tempo e volte sempre. A gente sempre está por aqui de portas abertas, que eu falo que vocês têm a chave agora. E bem-vinda ao time. Obrigada de novo pela oportunidade. E eu adoro falar em podcast, gente. Então fique à vontade, venha mais vezes. Obrigada. Que agradeço. E quero agradecer você também, que esteve com a gente até esse tempo, que nos acompanhou. Nós que falamos aí de finanças, mas a Aline Silva, que é nossa escritora, que também é consultora, e ela tem todo esse trabalho, não é só nesse tema. São muitos outros ligados a finanças. Então vai lá, confere o conteúdo que ela tem lá no Instagram e conheça melhor todo o trabalho que ela faz como mentora também. Quero me despedir de vocês e nós nos encontramos no nosso próximo episódio. Até lá!